A paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que o amam, temem e o obedecem. Eu espero que estejam todos bem, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não importa de que denominação seja, assista esse vídeo até o final. Trago para partilhar com os meus irmãos a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 10 a 17, que diz assim a palavra do Senhor. Tenho uma preocupação séria a partilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a preocupação porque alguns membros da família de Chloe me deram uma notícia preocupante, que estão brigando entre vocês. Vou dizer exatamente o que eu vi. Vocês estão criando partidos e declarando: eu sou do lado de Paulo, ou eu prefiro Apolo, ou Pedro é meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Pergunto a vocês: o Messias, por acaso, foi cortado em pedacinhos para que cada um de vós tenha uma parte dele? Paulo foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, em exceção dos de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter participado. Pelo menos, ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, batizei outra família, a de Estéfanas, mas, pelo que me lembro, foram apenas esses. Amém, irmãos? Essa palavra que nós lemos nesta primeira carta aos Coríntios, ela não é diferente dos nossos tempos. Muitos os cristãos nessa nossa época se converteram não a Cristo, mas se converteram ao pastor, se converteram às denominações. E muitos deles até colocam a palavra do pastor, a palavra do seu líder, no mesmo pé de igualdade ou até acima da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem momentos que as pessoas são repreendidas por causa da sua maneira vã de viver. E eles dizem assim: mas o meu pastor disse isso. Mas o meu líder disse isso. O bispo disse isso. Amém, irmãos? E a minha pergunta é a seguinte: quem é maior? Será que é o seu líder? Será que é o seu pastor? Ou é Jesus Cristo? E se me disser que é Jesus, então por que você substitui a palavra de Deus pela palavra do teu pastor? Os meus irmãos já prestaram atenção quando está alguém a evangelizar na rua, em lugares públicos, não importa. Existem pessoas até que param e prestam até atenção na palavra que está sendo pregada. E muitos até vão concordando. Mas chega um momento que, se alguém perguntar: de que denominação você é? Se a pessoa que estiver a pregar responder que é uma da denominação
desta mesma pessoa que fez a pergunta, esta pessoa permanece ainda mais feliz. Mas se for de uma outra denominação, a pessoa se fecha, para de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque não é da mesma denominação que ela. E a minha pergunta é a seguinte: você se converteu a Cristo ou se converteu à denominação? Quem é o teu Salvador? É o nome da igreja ou é o Senhor Jesus Cristo? E isso tem sido incrível, porque até muitos dos líderes incentivam isso. Agora deixa eu dar um conselho, meu amado, minha amada. Quando tiver a sair para evangelizar, evangeliza para Cristo e não para a tua denominação. Não importa quantos membros estarão dentro da mesma denominação que a sua, que você evangelizou. O que importa é quantos membros, quantas pessoas estarão entregues a Cristo, que na qual você evangelizou. E se por acaso alguém partilhar consigo a palavra de Deus, não se fecha. A palavra de Deus nos diz de que nós devemos reter o que é bom. Apenas ouve a palavra de Deus. Não se fecha porque não é da mesma denominação que a sua. Por isso, para de tirar partido de dizer que eu pertenço à denominação A, pertenço à denominação B, pertenço à denominação C. Se verdadeiramente se converteste, você é de Cristo, és de Deus, e não do homem. Amém, irmãos? Porque tendo esse tipo de comportamento mostra que ainda não és convertido. Mostra que ainda és bebê espiritual, que ainda és carnal. Olha só o que diz a Bíblia no mesmo livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 3. A começar do primeiro versículo, diz-nos assim: no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo. Pelo que só ficam contentes quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz: eu sou do lado de Paulo, o outro diz: eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que Paulo é? Ou Apolo? Somos servos, nós dois, que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Paulo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo. É Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essa atividade digna é o Deus a quem servimos. Vocês são lavouras de Deus e nós trabalhamos nela. Amém, irmãos? Em infantilidade, alguém passando e pegar a palavra e você pergunta: o irmão é de que igreja? Até perguntam de que igreja. Que as pessoas agora são propriedades das igrejas. E aí vem a resposta: ah, eu sou da igreja tal. Essas. E agora se for: ah, irmã, a minha igreja é a tal.
Irmão, glória a Deus, eu já sabia. O irmão só podia ser mesmo meu irmão. Quer dizer que o outro que é de uma outra denominação não é seu irmão. Amém, irmãos? Pense nesta palavra. Procure adorar a Cristo, não ao homem nem à denominação. Porque não importa quem você se considera ser dentro da denominação. Você até pode escolher ser o púlpito, se não tiveres em Cristo. Assim como no dia do arrebatamento, as cadeiras, o púlpito, microfones e tudo irá ficar, você também irá ficar. Porque você é da igreja, porque você é da denominação e nunca foste de Cristo. Amém? Deus abençoe, fique com a paz do Senhor.